Vidas Secas, Graciliano Ramos. Tópico 1. Sobre o autor. Tópico 2. Sobre a obra. Tópico 3. Contexto histórico. Tópico 4. O modernismo de Graciliano. Tópico 5. As atuais vidas secas. E tópico 6. Curiosidades. Graciliano Ramos de Oliveira nasceu em 27 de outubro de 1892 na cidade de Quebrangulo, no Alagoas. Ele viveu a infância em uma fazenda em Pernambuco e, a partir de 1889, ingressou em um internato na cidade de Viçosa. As suas atividades literárias se iniciaram em 1904, na publicação de seu primeiro conto no Jornal do Internato, intitulado O Pequeno Pedinte. E em 1906, Graciliano começa a publicar sonetos na revista carioca O Malho, utilizando o pseudônimo Feliciano de Oliveira. E em 1910 passa a ser colaborador do Jornal de Alagoas, também assinando com pseudônimos. Em 1914, embarca para o Rio de Janeiro, a famosa capital federal, para dar continuidade à carreira de jornalista, mas a morte de 3 dos seus irmãos no ano seguinte leva-o de volta à cidade de Palmeira dos Índios, onde passa a trabalhar no comércio e casa-se com Maria Augusta Barros, com quem teve 4 filhos. Em 1927, ele é eleito prefeito de Palmeira dos Índios e, no ano seguinte, conclui seu primeiro romance. Porém, em 1930, renuncia à prefeitura para assumir a diretoria da Imprensa Oficial de Alagoas, em Maceió, quando estabelece contato com outros escritores, como Raquel de Queiroz, Jorge Amado e José Lins do Rego. Por consequência das operações do governo constitucional de Getúlio Vargas, Graciliano Ramos é preso em 1936, sob acusação de ser comunista. Ele permanece encarcerado por quase um ano até ser inocentado por falta de provas, período que serviu de inspiração para o romance autobiográfico Memórias do Cárcere, de publicação póstuma. Depois de liberto, fixa-se em uma residência no Rio de Janeiro e dedica-se à literatura até sua morte, em 1953, vítima de um câncer de pulmão. Tendo escrito mais de 20 livros, entre obras éditas e póstumas, além de 2 traduções de romances estrangeiros, Graciliano Ramos é considerado um dos mais importantes romancistas brasileiros. Em um trecho de uma carta enviada em 1937 por Graciliano a Raul Navarro, um tradutor argentino, ele diz assim: "Os dados biográficos é que não posso arranjar, porque não tenho biografia. Nunca fui literato, até pouco tempo vivia na roça e negociava. Por infelicidade, virei prefeito no interior de Alagoas e escrevi uns relatórios que me desgraçaram. Vejo o Senhor como coisas aparentemente inofensivas inutilizam um cidadão. Depois que redigi esses infames relatórios, os jornais e o governo resolveram não me deixar em paz. Houve uma série de desastres, mudanças, intrigas, cargos públicos, hospital, coisas piores e 3 romances fabricados em situações horríveis. Caetés, publicado em 1933, São Bernardo, em 1934 e Angústia, em 1936. Evidentemente, isso não dá uma biografia. Que hei de fazer? Eu devia enfeitar-me com algumas mentiras, mas talvez seja melhor deixá-las para romances." Publicado em 1938, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é uma das obras mais marcantes da terceira fase do modernismo brasileiro, também chamada de Geração 30. Nesse período, os escritores voltaram seu olhar para as questões sociais, buscando representar o homem comum, especialmente o nordestino, o trabalhador e o pobre, com um realismo crítico e psicológico. Graciliano, com seu estilo seco e profundo, retrata no livro a dura realidade do sertão nordestino, assolado pela seca e pela miséria. A narrativa acompanha uma família de retirantes: Fabiano, Sinhá Vitória, seus 2 filhos e a cachorra Baleia, que luta pela sobrevivência em meio à aridez do sertão. A obra se inicia e se encerra com a família fugindo da seca, o que evidencia a estrutura cíclica e reforça a ideia de que a vida do sertanejo é marcada pela repetição da miséria e pela ausência de perspectivas. O enredo é fragmentado, composto por 13 capítulos que podem ser lidos quase como contos independentes, mas que juntos formam um retrato completo da vida árida e desumana do interior nordestino. A linguagem de Graciliano Ramos é um dos aspectos mais notáveis do livro.
Seu estilo enxuto e objetivo reflete o próprio ambiente que descreve a secura da terra e das emoções. As frases curtas, o vocabulário simples e o uso frequente de repetições e silêncios reproduzem o pensamento limitado das personagens, que são analfabetas e oprimidas, revelando a relação entre linguagem e condição social. Essa técnica é tipicamente modernista, pois rompe com a linguagem rebuscada e idealizadora de períodos anteriores e dá voz a personagens antes marginalizados. A obra também se destaca pela animalização das personagens. Fabiano, o protagonista, é muitas vezes descrito como bruto, quase irracional, movido mais por instinto do que por razão. A cachorra-baleia, por outro lado, recebe características humanas, sente amor, lealdade e até sonha com um mundo melhor antes de morrer. Essa inversão simboliza a desumanização do homem diante da miséria, um dos temas centrais do modernismo de 1930, que buscava denunciar a opressão social sem recorrer ao sentimentalismo. Cada membro da família representa um aspecto da luta pela sobrevivência. Fabiano simboliza o homem sertanejo rude e explorado, que tenta manter sua dignidade mesmo sendo constantemente humilhado. Sinhá Vitória é a mulher forte e sonhadora, cujo desejo por uma cama de couro traduz a busca por conforto e estabilidade mínima. Os dois filhos, curiosos e ingênuos, representam a continuidade do ciclo da pobreza e ignorância, já que o acesso à educação é inexistente. Já a baleia, talvez a personagem mais simbólica da obra, representa a pureza, a fidelidade e o afeto que ainda resistem em meio à desumanização. Do ponto de vista temático, Vidas Secas é uma poderosa crítica social. Graciliano Ramos denuncia o abandono do sertanejo, a exploração das classes mais pobres e a ausência do Estado, revelando um Brasil desigual, onde o homem luta contra a natureza, a injustiça e o próprio destino. Essa denúncia é feita de modo sutil e realista, sem discursos políticos explícitos, o que torna a narrativa ainda mais impactante. Assim, Vidas Secas sintetiza os principais ideais da prosa modernista da geração de 30, o regionalismo crítico, a linguagem direta e simbólica, o psicologismo e o comprometimento social. O livro transforma a paisagem árida do sertão em metáfora da aridez humana e moral, mostrando que a seca não é apenas natural, mas também social. Ao final, quando Fabiano e sua família partem novamente, sem destino, o leitor percebe que o ciclo de sofrimento recomeça, uma imagem contundente da vida sem horizontes do homem nordestino. Com isso, Graciliano Ramos constrói uma obra de rara força estética e humana. Vidas Secas não é apenas um retrato do Nordeste, mas um retrato do Brasil profundo, onde a seca, a fome e a opressão se tornam símbolos universais da luta pela sobrevivência. É uma narrativa que une a economia da palavra e densidade de sentidos, consolidando-se como um dos maiores exemplos do modernismo social brasileiro. Primeiramente, falarei sobre o contexto histórico-literário. A década de 30 marcou o início da segunda fase do modernismo brasileiro, conhecida como Romance de 30. Nesse período, a literatura passou a ter um caráter social e regionalista, buscando retratar a realidade do povo brasileiro e denunciar as desigualdades do país. Os escritores abandonaram o experimentalismo formal da primeira fase modernista, que foi na década de 20, e voltaram-se para temas mais engajados e críticos. O foco principal das obras era o Brasil real. Assim, o aspecto literário da década de 1930 revela um Brasil em busca de identidade, em que a arte se torna uma forma de denúncia, consciência e transformação social. Há também um contexto histórico-econômico. A economia brasileira vivia os reflexos da crise de 1929, que abalou o setor cafeeiro, principal base da economia nacional. Diante disso, Vargas iniciou um processo de industrialização, incentivando a produção interna e reduzindo a dependência das exportações agrícolas. Além disso, falaremos também sobre o contexto histórico-político. A década de 30 começou com a Revolução de 1930, que pôs fim à República Velha e levou Getúlio Vargas ao poder. O novo governo rompeu com o domínio das oligarquias do café e do leite e iniciou um processo de centralização política. Vargas buscou modernizar o Estado e aproximar-se das massas trabalhadoras. Em 1937, um ano antes da publicação do livro Vidas Secas,
implantou o Estado Novo, uma ditadura autoritária e nacionalista. E por último, mas não menos importante, há também o contexto histórico-social. Nele, a maioria da população vivia no campo, em condições de miséria, especialmente no Nordeste, onde as secas castigavam o sertanejo. Esse período foi marcado por migrações internas, com muitas pessoas deixando o campo para tentar a vida nos centros urbanos. Tais aspectos históricos refletem em como foi pensado toda a construção do livro Vidas Secas, com Vargas implementando políticas nacionalistas, a sociedade sofrendo desde sempre na seca do Nordeste e a nova forma de governo que começou a tratar como um importante assunto as classes mais pobres e menos favorecidas no Brasil. Modernismo de Graciliano. Graciliano Ramos é um dos maiores autores da segunda geração do modernismo, o modernismo de 30. Ele é associado à prosa regionalista nordestina, com obras que criticam a pobreza, a exploração e a seca. Sua linguagem é mais direta e com foco na crítica social em vez de inovações estéticas. A segunda fase do modernismo é chamada de Geração de 30 e foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas, apresentados na Semana da Arte Moderna de 1922. A literatura brasileira estava vivendo uma nova fase, com a ascensão de novos valores modernos. Temas nacionais, sociais e históricos foram muito tratados pelos escritores dessa fase. Características da segunda fase do modernismo são a influência do realismo e do romantismo, o nacionalismo, universalismo e regionalismo, realidade social, cultural e econômica, valorização da cultura brasileira, temática cotidiana e linguagem coloquial, e o uso de versos livres e brancos. Um dos principais aspectos da segunda fase do modernismo e do modernismo de Graciliano Ramos é a prosa regionalista, que foca nos dilemas enfrentados em diferentes regiões do país. A maior parte dessas obras enfatiza as dificuldades encontradas no Nordeste, especialmente no sertão, com a presença marcante do personagem principal sertanejo. Aspectos como a falta de chuva, ressequidão da vegetação, falta de alimentos, dificuldade de moradia e migrações constantes são descritos com riqueza de detalhes. Alguns trechos que caracterizam a prosa regionalista são: ainda na véspera eram 6 viventes, contando com o papagaio. Coitado, morrera na areia do rio, onde haviam descansado, à beira de uma poça. A fome apertara demais os retirantes, e por ali não existia sinal de comida. Baleia jantara os pés, a cabeça, os ossos do amigo, e não guardava lembranças disso. Neste trecho, vemos a realidade brutal dos retirantes nordestinos durante a seca. Eles passam fome a ponto de perder até o papagaio. A morte do animal mostra como a seca destrói a vida em todas as formas, humana, animal e afetiva. A fome é tão extrema que o cachorro-baleia acaba comendo o papagaio, não por maldade, mas por necessidade. O instinto de sobrevivência supera o vínculo emocional. Isso se liga diretamente à prosa regionalista porque o trecho retrata a miséria do sertão de maneira realista, sem romantizar o sofrimento. Aqui aparece a desumanização. A fome reduz humanos e animais à condição de sobreviventes, apagando qualquer dignidade ou sensibilidade. E a linguagem seca e direta de Graciliano reforça essa ideia. No cotovelo do caminho avistou um canto de cerca. Enche-o a esperança de achar comida. Sentiu o desejo de cantar. A voz saiu-lhe rouca, medinha. Calou-se para não estragar força. Nesse segundo trecho, o personagem sente uma breve esperança quando avista uma cerca, imaginando que ali possa haver comida. Essa pequena possibilidade desperta nele até vontade de cantar, algo ligado ao prazer e à humanidade. Mas a voz sai fraca, rouca, e ele desiste de cantar para não desperdiçar a energia. Isso mostra como até os impulsos mais naturais são sufocados pela miséria. Esse trecho também se conecta com a prosa regionalista porque revela que a seca não afeta apenas o corpo, mas também o espírito. A realidade social do Nordeste é mostrada não só pela paisagem, mas pelo efeito psicológico que ela causa nos personagens. A cena mostra que a vida no sertão é tão árida que até o canto, que é um símbolo de alegria, precisa ser silenciado. A consciência pessimista em Graciliano Ramos. O pessimismo é existencial. Ele retrata a vida humana como marcada por sofrimento, falta de controle sobre o destino e impossibilidade de mudança. Conflitos interiores e falta de comunicação. Seus personagens vivem angústias profundas e têm dificuldade de expressar sentimentos ou se conectar com os outros, como Fabiano em Vidas Secas. O destino determinado. Os personagens parecem condenados pelas condições sociais e biológicas, sem espaço para liberdade ou esperança. E a crítica social sem idealização.
Diferente de autores mais otimistas, Graciliano critica a sociedade sem oferecer soluções ou acreditar em finais felizes, mesmo desejando mudanças. Graciliano Ramos, em Vidas Secas, mostra a estética da fome na região semiárida do Brasil, com singular agudeza e dramaticidade. O vaqueiro Fabiano, na obra, afirma que sempre tinha sido assim, anos bons misturados com anos ruins. Uma certeza que os personagens tinham é de que a seca logo voltaria, e com ela, lamentavelmente, esperavam a fome e as desgraças. Infelizmente, essa realidade demonstrada no livro se faz presente no Brasil atual, onde quase 40% dos homicídios no Norte e Nordeste vivem algum nível de insegurança alimentar. Na mesma obra, a migração da família de Vaqueiro e Sinhá Moça é comparada às revoadas das aves de arribação, pássaros migratórios, que deixam os semiáridos em bandos com a chegada da seca. Para Fabiano, as aves eram excomungadas, pestes miseráveis, por descerem ao sertão para anunciar-lhes desgraças e destruição, que a seca em breve chegaria e seria necessário fugir de novo, aboletar-se em outro lugar, recomeçar a vida. Inicialmente, a obra seria intitulada de Um Mundo Coberto de Penas, demonstrando o espanto da crítica de Graciliano Ramos com aquela situação de penúria no Nordeste. A expressão remete à ideia de que tanto os humanos quanto pássaros, com a chegada da seca, alcançariam voos em busca da liberdade, deixando apenas suas penas, seus rastros e suas marcas impressos na caatinga nordestina. O autor utiliza dessas palavras para denunciar não só o sertão dos anos 30, mas também o atual. Isso é uma realidade partindo dos dados do IBGE de 2022, que apontam um saldo migratório negativo no Nordeste. Cerca de 995 mil pessoas deixaram a região, enquanto aproximadamente 764 mil pessoas migraram para o Nordeste. Dados que se iniciam em 2000 dizem que a grande parte dos retirantes nordestinos saem de suas regiões em direção ao Sudeste, buscando uma vida melhor. Curiosidades. O início e o final se repetem de propósito, a estrutura circular, a família fugindo da seca no começo e fugindo novamente no final, simboliza o ciclo sem fim de miséria e esperança frustrada. É uma metáfora para o destino imutável do sertanejo e para a falta de mudança social. Os capítulos podem ser lidos em qualquer ordem. Alguns críticos observam que os capítulos de Vidas Secas são independentes e podem ser lidos fora de ordem, sem prejuízo ao sentido geral da narrativa. Isso reforça a ideia de uma vida que não se progride, onde o tempo parece sempre o mesmo. A adaptação cinematográfica premiada. Em 1963, Vidas Secas foi adaptado para o cinema por Nelson Pereira dos Santos. O filme é considerado um marco do cinema novo e foi exibido no Festival de Cannes, sendo até hoje uma das produções brasileiras mais respeitadas no exterior.